Estamos... Opa, e se estamos? Se apareceu ali é porque estamos ao vivo, né? São 10h59, excelente quinta-feira. Muito obrigado a você na minha Santos, meu amor, né? E todo o litoral, pela TV Ilha do Sol também. Canal, lá em Santos é canal 4 da NET, né? Muito obrigado. E hoje pela manhã, quando eu passeava com a cachorrinha no bairro, uma senhora Fatioli... Eu te vejo na Rede Brasil, não perguntei o nome da senhora, o gordo aqui tá xarope, viu? Mas, de qualquer maneira, a senhora que hoje me abordou pela manhã, que nos assiste aqui em São Paulo, a senhora tem NET na sua casa, canal 13, não é? Muito obrigado, viu? É a senhora que me abordou pela manhã, brincou, o cachorro é pequeno, aí eu engrossei a voz e falei, de grande já basta eu, né, minha senhora? Um beijo às senhoras e mulheres que nos vêm aí pelo Brasil todo. Angélica França, nossa chefe de cozinha convidada, quando a pessoa é boa, ela volta... Vamos com os ingredientes, então, do peixe, que hoje vou até ler aqui, porque é todo peixe em crosta de ervas e legumes. Meu Deus do céu, hein? Será que João Dória vai gostar do seu peixe? Vai adorar. Vou perguntar para ele. Vai gostar, com certeza. Com Olha certeza. Só, se trouxesse carne hoje, eu ia comer a carne toda e ele ia comer o peixe todo, mas tudo bem. Ó, ingredientes, vamos lá, Angélica, o que é necessário para esse peixe hoje, hein? Bom, 1 quilo de peixe, fica a critério do gosto de cada um. Perfeito. O peixe, a Angélica já falou, tanto faz, tá? Essa combinação de ingredientes para qualquer tipo de peixe. 1 quilo de filé e o peixe você escolhe, vai. Exatamente. Nós vamos usar 1 colher de sal, 1 colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto, limão espremido, alho poró, abobrinha, cenoura. Alho poró eu coloco assim, 1 alho poró, 1 abobrinha, 1 cenoura, 6 vagens, cebolinha verde, meia xícara de chá de azeite, 1 dente de alho picadinho. Nós vamos usar ervas frescas, tomilho, essas coisas que a pessoa goste, amêndoas picadinha para a gente fazer a crosta. Meia colher de sobremesa de manteiga, né? Nesse miolo aí dos ingredientes... Tem alguns, eu falo de frufrus, né? Cada um do seu jeitão. Se a pessoa quiser abrir mão, de repente vai apertar meu bolso aqui, não tô com dinheirinho ali, pode ser, não há problema. Não há problema, tá. Entendeu? Não vai modificar o sabor. Não vai modificar em nada, vai ficar, entendeu? Agora, as ervas, fica a gosto também da pessoa. Eu não gosto de tomilho, mas eu gosto de alecrim. Perfeito. Ervas é maravilhoso, qualquer erva. Aí vai a gosto da pessoa, A gosto da pessoa. Mas a essência da receita, alguns ingredientes são obrigatórios, que a gente já falou. Exatamente. Para o peixe, sal, limão e pimenta. Isso, fundamental. Senão, nem faz. Nem faz. Nem perde tempo, nem vai no mercado de peixe comprar. Tá bom? Ó, essa receita está no @papoemdiarbtv, @papoemdiarbtv. Todo dia eu vejo, né? Todo dia eu tenho que ler o papelzinho ali, senão eu esqueço. @papoemdiarbtv é a nossa receita, a receita de chefe Angélica é pra você. Amanhã, hein? Não se esqueçam, ao vivo, Sérgio Reis, hein? Sérgio é grandão, já falei com ele umas 2, 3 vezes, encontrei em eventos. Vai bater a cabeça aqui. Amanhã ao vivo, também batendo papo em nossa cozinha, cantando, óbvio. Sérgio Reis amanhã é o do convidado do nosso Papo em Dia. Como hoje o nosso convidado... O ex-prefeito de São Paulo, candidato ao governo do estado, pré-candidato pelo PSDB, João Dória. Vem cá, Dória. Ei, bom dia, hein? Ei, Fatioli. Está bem? Bom dia. Prazer em recebê-lo, muito obrigado, hein? Cumprimentar a dona Angélica ali. Vai lá, por favor. Você você, pelo jeito, gostou da receita, né? Fatioli, é peixe, né? É peixe. Bom, bem lembrado, bem lembrado. Toda a torcida do Santos quer o peixe. O peixe, pronto. Você sabe que a Angélica é uma boa mistura de baiana com mineira, né? De mineira. Que cidade você é? Você falou da outra vez. Eu sou aqui de São Paulo. Meu pai é baiano e minha mãe é de Montes Claros, Minas Gerais. Coisa boa. Esse mix, meu amigo, só pode fazer coisa boa. Ô, Dória, a pergunta primeira é... Por que... Essa também vem na cartilha, né? Do jornalista. Por que você é candidato ao governo do estado? Bem, quase que por uma imposição de deputados, vereadores, prefeitos do PSDB. Eu sou filiado ao PSDB desde 2001, Fatioli. E sou porque quis. Ninguém veio me apresentar a ficha, não sou filiado por ocasião, para disputar nada. 2001 eu era empresário e fui empresário até 2016, quando disputei a Prefeitura de São Paulo. Portanto, eu tenho uma vida partidária, gosto do partido, gosto do PSDB e aceitei o desafio literalmente imposto por esses deputados, também os prefeitos e vereadores. E por que eles fizeram isso? Porque o PSDB não tinha candidato à sucessão do Geraldo Alckmin e do PSDB. O PSDB já foi governo aqui, Angélica. Você mora em São Paulo, você sabe. Foi com Geraldo Alckmin 3 vezes. Foi com José Serra 2 vezes. Foi com Mário Covas 2 vezes. Foi com Montoro
2 vezes, ou seja, 24 anos de vida efetiva na política de São Paulo, administrando o Estado de São Paulo, e bem. Sim. E bem, no meio de tantas coisas ruins na política, os bons políticos, São Paulo teve, felizmente, à frente do governo do Estado. Até por conta do que, Dória, me permita, do que ele fala, e na carona, independente de preferências políticas, essa é uma outra situação. Mas quem fica, como eu falo, daqui a pouco a gente tem o seu Mário, que é do Cogumelo do Sol, e o Milton, o seu Mário que representa, por exemplo, o produto há 24 anos nas TVs brasileiras. Então, se algo se estabelece... E é bom? Não se perpetua, porque esse termo não, mas e é bom, já está há muitos anos, é porque tem a sua competência. Claro. E é o caso do partido do PSDB, independente, repito, de preferência política. Se há 24 anos vai conquistando um cargo ali na prefeitura, ali no governo do Estado, é porque tem o seu mérito. Ele vai se reelegendo, é a melhor forma de você comprovar a eficiência. Você fala que, me permita você, claro, que... Aliás, eu tenho 52, quantos anos você tem? Eu tenho 60. 60? Olha só. Eita, não é tipo Angélica. Nos 60 eu tô 2 vezes... pelo amor de Deus. É muito complicado. Você fala que houve quase que uma imposição, segundo você, do partido. Mas aconteceram as prévias para a escolha do seu nome. Isso chegou a... Você concorda com essa afirmação que eu vou fazer? Que aconteceu até a definição, no caso do seu nome, de um racha ou não? Não houve racha. Primeiro, prévia não racha, prévia soma. Tá. É a segunda vez que eu disputo prévias. Com toda humildade, eu disputei as prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo. Sim. Era o franco favorito a perder e venci. Depois, vim disputar a Prefeitura de São Paulo. Era o franco favorito a perder. Venci no primeiro turno. Agora, aceitei o convite para disputar as prévias, com toda humildade, mesmo sendo prefeito eleito de São Paulo, terceira capital do mundo, maior cidade do país, 3 milhões de votos. Não tem problema nenhum. O PSDB exige prévias, vamos às prévias. Ganhei com 80,26% as prévias do PSDB. Prévia é bom, ativa, irriga, motiva o eleitorado, primeiro do próprio partido, depois os eleitores de forma geral. E vale lembrar que nós temos um outro torcedor do Santos à frente da Prefeitura de São Paulo, que é o Bruno Covas, que é santista. O Bruno deu uma enxugada, emoção, uns 20 anos. Perdeu 16 quilos, o Bruno, deu uma enxugada boa. E nós fizemos chapa pura para a Prefeitura de São Paulo. Eu banquei essa chapa pura porque tinha certeza que nós seríamos eleitos. Então, o Bruno é jovem, competente, 38 anos, formado em economia na PUC, formado em Direito pela Universidade de São Francisco, a USP, dedicado, tem tradição, foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Estado, neto do Mário Covas, começou fazendo uma gestão no mesmo ritmo que nós tínhamos. Aliás, não mudamos os secretários, Angélica. Deixou time em boas mãos, né? Time é time. Tá certo. Você que é banqueteira, restauranteira, quando você vai no banquete e organiza tudo, você leva o subchefe, você leva o chefe assistente, etc. O dia que você não estiver lá, a equipe está fazendo. A equipe faz. Não é ela sozinha, solitária. Hoje você está aqui, mas a equipe. Eu falo sempre, até fazendo uma adaptação. Vamos sentar aqui, por favor. Eu vou ficar aqui, continuando aqui. A gente não vamos ficar muito distantes. Tá certo. Ô, Dória, eu brinco que no meu contrato com o Marcos Solentino, por gentileza, um abração para o Solentino. Eu sou obrigado a aprovar tudo, né? Uma cláusula do meu contrato é obrigatório degustar tudo que é feito no programa. Ah, meu Deus do céu. Que chato isso, hein? Fazer esse esforço, né? Deixa eu te perguntar uma outra situação. Por que, por exemplo, peraí, só pegar a ficha aqui, eu esqueço, vou deixando as coisas no caminho. Ó, a ficha que me foi preparada, lógico, para apresentá-lo como apresentamos todos que aqui vêm. Empresário, jornalista, colega de profissão, não é? Publicitário e também agora político brasileiro, correto? Quase. Ou não? Quase. Por que quase? Não, tudo certo, exceto político brasileiro. Eu estou na política, Fatioli, eu não sou político. Você na primeira eleição, ou na primeira, enfim, e única que você disputou e se elegeu prefeito, você sempre fez questão de falar, eu sou um gestor. Eu sou, e continuo a ser. Eu sou um administrador na vida pública e quero continuar a ser. Eu respeito os políticos. Aliás, sou filho de um. Meu pai foi político, foi deputado federal. Pela Bahia, sua terra natal, a mesma terra da mãe da Angélica. Mas eu gosto da política, mas não quero ser político. Eu não quero fazer da política a minha profissão. É uma decisão pessoal, mas isso não implica em desrespeito aos políticos, nem à política. Ao contrário. Representa o respeito à política, à vida pública, mas eu quero estar na política e sendo um gestor. Eu não quero adotar isso como a minha profissão. É uma opção pessoal. E qual foi, como é que é o ditado? Sempre a primeira impressão é a que fica.
Então, para quem está nos vendo pelo Brasil inteiro, aliás, muito obrigado pelo carinho da audiência de moços e moças, senhores e senhoras, como eu sempre falo. E a audiência é grande aqui. A audiência é grande, graças ao bom Deus, a gente vai crescendo, vai ocupando espaços. Eu falo que é o programa, Dória, mais legal da TV brasileira, o nosso Papo em Dia, não tem rejeição, né? E o fato de não ter rejeição, graças ao bom Deus, é um indicativo bem legal, né? Aquele famoso ditado, a primeira impressão é a que fica, né? Qual é a sua primeira impressão ocupando o cargo público, como foi quando o prefeito de São Paulo? Temos que melhorar muito a vida pública brasileira. É muita burocracia demais, Fatioli. Aliás, é o principal problema, excesso de burocracia. Nós temos que simplificar as coisas. Eu sou um liberal, você me conhece faz tempo. Não sou nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, eu sou um liberal. Aliás, eu acho que o Brasil tem que ir para frente. Tem que ir nem para a esquerda, nem para a direita. O Estado tem que ser eficiente, tem que ser transparente, tem que ser moderno, tem que ser tecnológico. Nós temos que ter um Estado menor, ao invés de ter um Estado gigantesco, enorme, gordo. Onde você põe Estado grande, vem a corrupção, vem o corruptor, vem o corruptível. Faz uma estrutura menor, mais eficiente e privatiza, coloca o setor privado. Hoje eu estou super feliz porque ontem a Câmara Municipal de São Paulo, você leu, aliás, está na capa dos jornais de hoje, aqui, da privatização do AMB. Na segunda votação, agora em definitivo, o AMB será privatizado. O que tem a Prefeitura de São Paulo ser dona de sambódromo, centro de convenções, centro de exposições, perdeu competitividade, precisa de reforma, precisa de investimento, dinheiro público. Sabe quanto precisa lá para colocar em ordem? O sambódromo, Palácio das Convenções e o pavilhão, 400 milhões de reais. Você acha que um gestor público responsável, como eu e o Bruno, vão investir 400 milhões num centro de convenções, precisando de creche na cidade, precisando de merenda, precisando de saúde, precisando de medicamentos, gente precisando de cirurgia? Não faz sentido. Se tem o setor privado que faz isso. Então agora o AMB será vendido. Pode representar de 2 a 2,5, 2,7 bilhões de reais. Você alivia os cofres públicos, o setor privado vai fazer as reformas necessárias para colocar o AMB em condições de competitividade. Ele, sendo competitivo, vai abrigar mais congressos, mais feiras, mais convenções, mais atividades no sambódromo, mais programas de lazer. Tudo isso vai implicar em mais empregos, mais renda, mais movimento na cidade, ocupação dos hotéis, os aplicativos, os táxis, os restaurantes, os cafés, os shoppings, as lojas. É a prosperidade que vem com a modernidade. Estado menor, Estado eficiente. Esse é um exemplo prático, clássico. Né? Imagina se a Prefeitura tivesse que gastar 400 milhões de reais para reformar o AMB. Agora, não reformando, o que aconteceu? O AMB perdeu 51 das suas melhores feiras. Inclusive a feira que deu abertura ao AMB, que foi o Salão do Automóvel, perdeu para o Centro de Exposições, o Expo, São Paulo Expo. Há informações também, pelo menos do que eu acompanho, do que eu leio, do que eu me informo, que algumas feiras que foram para o imigrante se arrependeram. Pela questão de acesso, pela questão de estacionamento. Mas tudo é uma questão de competitividade. Ou de acerto, né? De acerto que eu digo de se implantar uma estrutura melhor. Eficiência e conveniência. Fala, troca o pneu com o carro andando, né? Não dá para parar. Eficiência e conveniência. O AMB tem uma localização privilegiadíssima na Zona Norte, mas numa área ótima, tá? Do lado da Marginal, do lado da Tiradentes. De hotéis ali na região. Hotéis, facilidade. Tem um terminal de metrô que fica a menos de 1 quilômetro dali, terminais de ônibus, tem muita conveniência. Agora, precisa ser reformado. Pavilhão de exposições, você que já foi lá no verão, você não consegue andar de tão calor, de tão quente que é. Desesperador. Precisa de ar-condicionado, mas para isso você precisa fazer toda uma reforma. Só de ar-condicionado ali são quase 200 milhões. Desses 200 milhões, porque não é só colocar ar-condicionado desse que você põe na sua casa, é todo um sistema sofisticado e caro, você tem que fechar o pavilhão. Ele é aberto, porque teoricamente no passado ele deveria ser ventilado. Não é ventilado, ele é um calor insuportável. Então tem que ser reformado, tem que ter cabeamento, tem que ter fibra ótica, você tem que ter internet, as facilidades também de acesso, acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Você tem que ter tecnologia de LED na iluminação, o acesso também para veículos, para montagem, desmontagem. O pavilhão de convenções também está muito antigo, precisa ser totalmente reformado. E mesmo o sambódromo. O sambódromo não está em boas condições. O que o Dória fala está também na capa do Estadão. Os vereadores aqui de São Paulo, né, a Câmara Municipal, aprovaram ontem por 41 votos a 11 o projeto de lei que autoriza, como ele falou, a venda do complexo do AMB, que é uma das bandeiras da gestão Dória, né?
Para tornar o empreendimento mais atrativo para futuros compradores, o potencial construtivo da área, limite permitido para verticalização, passou de 1 milhão para 1,68 milhões ou milhão de metros quadrados, né? O sambódromo, de acordo com o texto, fica reservado para carnaval e eventos religiosos durante 75 dias por ano. Só essa que eu não entendi, porque não se abre mais o... Não, é o lead da matéria. Durante 365 dias ele vai estar funcionando, Sim. sendo que obrigatoriamente 75 dias ele deverá abrigar os desfiles das escolas de Sim. samba e, eventualmente, eventos religiosos, católicos, evangélicos, igrejas de matrizes africanas, igrejas anglicanas. Não seria também no Autódromo de Interlagos? Pode ser. Na sua gestão, que também vai ser privatizado. Também vai ser privatizado. Você acha que com facilidade ou num processo mais lento, no caso de Interlagos? Não, é que é passo a passo. Né? Agora foi o AMB, foram 4 meses para você, porque tem debate, audiências públicas, tem que seguir um rito democrático nisso, além do que são 2 votações na Câmara Municipal de São Paulo. Você tem, ou melhor, você tinha como prefeito, e agora o Bruno Covas tem, entenda o termo, hein, pelo amor de Deus, a Câmara na mão, os vereadores na mão, é isso. Não é a melhor expressão, é a boa opção, né? Você fez a ressalva. É a boa opção, projetos que são bons, a Câmara vota e vota favoravelmente. Projetos que não são bons, a Câmara rejeita. A Câmara Municipal é um poder absolutamente autônomo em relação ao Executivo. Agora, isso era de uma obviedade tão clara que 41 vereadores de 55 votaram favoravelmente. Conta aqui, 41 com 11, 52, só 3 não votaram, enfim. Bastavam 38 votos, quer dizer, foram 3 votos além do limite necessário, mínimo necessário para essa votação. Aliás, estão de parabéns, vereadoras e vereadores que votaram favoravelmente, votaram pelo bem de São Paulo. Vão gerar mais empregos, mais impostos, movimento, modernizar um equipamento que está antigo, ultrapassado. De novo, volto a repetir, vamos ter novamente lá feiras, congressos, convenções, eventos no sambódromo, eventos importantes. Tudo isso vai ativar a economia da cidade, gerar empregos. Você comentou de centro de exposições imigrantes. Eu falo, primeiro que eu tinha essa informação e tenho, né, da questão do acesso. E uma vez indo para Santos, eu sou de lá, né, no litoral, e estava indo para Santos, era dia de semana, para ver minha filha, a fila que se instalou pela imigrantes, não é? Naquelas 2 faixas coladas, né, ao acostamento, em função do acesso ali, travou imigrantes todo, e era uma emenda de feriado. Eu falei, poxa, será que aconteceu algum acidente, alguma coisa? Não era o acesso para o Centro de Exposições Imigrantes, que aí, como a gente já falou, é uma situação que ainda vai ser revista, sem dúvida. Provavelmente deveria ser abertura, provavelmente deveria ser abertura de algum evento. Não me lembro, e emendou o feriado. E concentrou. Olha, depois... Não, essa pergunta é obrigatória. Peraí, João, só para... Porque vem cá, te trago aqui. Se queimar a comida, você não volta mais, pô. Vem cá com a Angélica. Não, esse risco com a Angélica não existe. Eu quero saber o seguinte, se fosse carne, você ia falar, muito obrigado, mas eu tenho que almoçar não sei aonde, não sei com quem. É verdade isso, não? Não, eu gosto mais de... eu como muito pouca carne. Carnudo, peixe, hein? Eita, nós. Que peixe é esse, Angélica? Esse daqui é um badejo. Hoje eu estou trazendo um badejo. Bom. Você falou, pode ser qualquer peixe até. Pode. Com essa receita. Da sabinha portuguesa, não parece um mini tubarão? É desse tamanho também. Mas o badejo eu adoro. Badejo pode ser um congle, pode Agora ser adorei a farofinha que está ali. Essa farofa aqui depois é... Que eu vi que você explicando toda a composição dela. Deixa eu pedir pro Marcelão aqui, Marcelão. A farofa que o Dória elogiou, coisa... Eita, como diz um amigo, eita, coisa boa, hein? Elogiei e vou comer também. Vai comer. Não ficar só no elogio, não. Aliás, agradecer a parceria da Camicado. Alô, meus amigos da Camicado, muito obrigado pela parceria. Mais uma vez com a gente, com a Angélica, com o programa Papo em Dia, como é também com a Amanda Françoso. Obrigado à Grife, à qualidade, à marca Camicado, uma parceira também da nossa Rede Brasil. Muito obrigado de coração, né? Escuta, paramos aonde? Que daí eu embalei o papo com o Dória, que não é entrevista, é bate-papo, como eu te falei. E aí a gente perdeu o meio aí. O que nós vamos fazer? Atualize. Vamos lá. Vai explicando que eu vou tomar um copinho d'água. Temperei o peixe. E só no azeite, né, Angélica? E agora foi só azeite, né? Vou aqui, olha, só selar, dar uma selada nele levemente. Boa. Coloca a farofa em cima e forno. E quanto tempo no forno? Vai uns 5 minutinhos no forno. 5 minutos. 5 minutos. Ajuda só a pra selar, crosta, né? Só pra ajuda a dar uma seladinha e dar uma crosta, pegar um pouco mais. Exatamente. Enquanto isso, eu fui, olha, refogando os legumes. A pergunta que é obrigatória também, Dória, que a minha produção, Robertinha, o Renan... A pergunta que não quer calar. Não quer calar, senão me toca uma vassourada daqui. O nosso entrevistado de hoje, que é João Dória, cozinha em casa
ou não? Cozinho. Eu gosto de cozinhar. Não enrola a gente mesmo. Não enrolo. É mesmo. Eu gosto de... Eu tenho pouco tempo para fazer isso. Imagino. Mas quem morou sozinho, Fatioli, como eu, aqui em São Paulo você cozinha... Ou você passa fome. Ou liga para o Disque Pizza. Mas no meu tempo... Ou vai na padaria 24 horas. Não tinha iFood, Disque isso. No máximo a pizza, mas não dava para comer pizza todo dia. Ou seja, hoje mudou. Hoje você se vira, no celular... 5 horas da manhã tem lugar para você. Mas no meu tempo, não tinha isso. A única coisa que entregava em casa era pizza. E se fosse perto a pizzaria. Não tinha exatamente. Isso. Então você tinha que aprender. Então eu aprendi a cozinhar, lavar roupa, costurar, passar camisa. Você morou sozinho por muito tempo? Morei por um bom... Até a dona Bia, minha mulher, me pegava, agora é hora de casar. E eu casei com 34 anos, eu casei tarde. E casei na marra, viu, Angélica? Olha a Bia, só. minha mulher, que é catarinense, falou, agora, ou é agora... Ou vai. Ou vai ou vai. Ó, vem cá, vamos voltar ali. Angélica, podemos te deixar aqui? Fique à vontade. Então tá bom. Olha, gente, você que nos vê, daqui a pouquinho tem a Amanda Françoso com Vida Estilo e Vida, não é? A partir do meio-dia, como diariamente acontece. 5 da tarde, a Nani Venâncio. Nani, um beijo pra você, muito obrigado também pelas mensagens aí nesses dias que eu fiquei ausente. Nani, muito obrigado de coração. Tudo isso ainda hoje na Rede Brasil. E amanhã, aqui no Papo em Dia, ao vivo, Sérgio Reis, hein? Amanhã eu acho que com o Dória, não, que o Dória é o menor do que eu. Amanhã com o Sérgio Reis, eu acho que... Ô, Sérgio, obrigado, Sérgio. Fatioli, você que vai ter que subir na cadeira amanhã para dar um abraço no Sérgio. A gente fez uma foto assim. O Dória, antes do programa começar... Aqui, ó, vamos fazer a imagem aqui, ó. Faça. Eu tô com os pés limpos. Olha a foto que ele fez. Aqui, mas daí eu pedi para nossa Camila Rosa da Comunicação, fez dos pés à cabeça, porque se cortar aqui, falou, nossa, o Elinho tá assustado ali. Olha lá, Elinho botou um salto hoje. Acelera, Elinho. Elinho Silva botou um salto hoje, olha lá, para ficar maior ainda, viu? Sem contar que o sapato dele, para comprar um sapato, um par de sapatos... Não fala português. Nós vamos levar 3 meses de salário só para comprar o par de sapato. Eu vou te falar. Ele que conta histórias e mais histórias. Há quem diga que teve um envolvimento com Dercy Gonçalves, mas também como ela não está aqui para confirmar nem desmentir, a gente pula. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Essa eu vou levar longe. Desmoronamento do prédio, né, em São Paulo, na região central, ali no Largo Paissandu, aqui em São Paulo, capital paulista, na madrugada de segunda para terça. As manchetes continuam, por exemplo, o laudo de janeiro de 2017 apontava risco de incêndio em prédio que desabou. No destaque, aquele que é distribuído nos sinais, né? Acidente doméstico, me parece que foi uma briga de casais, né? Um jogou a panela de pressão no outro, mas alguma coisa de um acidente doméstico que teria sido a causa do incêndio, né? Sobreviventes de incêndio vão para a ONG em Viaduto, ali no Viaduto Pedroso, ali na Avenida 23 de Maio, aqui em São Paulo, capital. Bombeiros ainda buscam mais 3 vítimas. Acabei de atualizar até no G1 aqui no celular, ainda não tem nada de novidade. Os bombeiros continuam usando cães em busca de mãe e filhos, né? Que seriam gêmeos, ainda talvez soterrados, enfim, né? Debaixo de escombros. E a Folha deu também como destaque a privatização. Também do AMB. É. Sim, não, está praticamente em todos aqui. Se não tiver na capa, está no meio dos cadernos, né? Você, prefeito de São Paulo, é aquele negócio, todo mundo só fala isso, você sabe. Mas depois da tragédia, o prédio era responsabilidade do governo federal. Não, mas era a prefeitura que fiscalizava. Qual é a sua opinião? A opinião é que nós não devemos admitir invasões. Esse prédio foi invadido por uma organização criminosa que invadiu mais de 70 edifícios com patrocínio do PT na gestão do Fernando Haddad. Essa é a realidade, Fatioli. Nós temos que falar a verdade, não temos que ficar enganando as pessoas. A ocupação irregular em prédios que não têm a menor condição de abrigarem pessoas, porque são prédios abandonados, sem energia elétrica, sem água, sem condição de combate a incêndio, sem regularização. Essas organizações criminosas arregimentam essas pessoas em situação de rua, que acreditando na palavra desses criminosos, vão para esses lugares, quando chegam, se acomodam e falam, mas agora você vai ter que pagar. Não, mas como? Isso aqui, eu acho... Não, vai ter que pagar. Pagando 350, 400, 500 reais por mês, neste prédio mesmo. Sim. Que era da Polícia Federal. Recibos, né, Recibos foram até exibidos pela imprensa, emissoras de televisão, também apresentaram. E acabam sendo vítimas dessas organizações criminosas. E aí, se não pagar, são agredidos. Ou então são obrigados, compelidos a se tornarem pequenos traficantes. A última informação é que 7 da noite era trancada a porta, não é? A imagem que nós temos agora, obrigado, Elinho, estava aqui olhando direto aqui para o Dória, as imagens da tragédia. E aí eu te pergunto o seguinte, você, enquanto prefeito, aconteceram
Bom, a gente fala invasão, eles dizem que são ocupações, não, é a mesma ocupação, coisa. Invasão, ocupação. É crime. Entrar na casa alheia sem pedir licença já é errado, é crime. Aliás, na sua administração, isso aconteceu? Não, as ocupações, não. Na nossa não teve nenhuma ocupação. Não teve nenhuma? Zero. Tá. Zero. Teve na gestão do PT, que, aliás, estimulava isso. Perfeito. Ocupação de prédios, terrenos, áreas próximas à represa Guarapiranga. Ou seja, é uma irregularidade flagrante. E quem paga por isso? São pessoas humildes, simples, que se tornam vítimas, como nessas imagens que nós estamos vendo agora. As pessoas que estavam aí, na sua maioria, eram pessoas simples, que acreditaram em alguém de um tal movimento de ocupação de propriedade, ou seja, um MTST ou coisa parecida. Eu falo, e com todo respeito a essas pessoas menos favorecidas, eu falo que são os integrantes dos movimentos sem casa, sem cachorro, sem papagaio, sem bandeira, sem roupa, sem algodão, sem comida, sem casaco, sem nada. Isso é manipulável. É uma misturada, né? Não sei se você pensa isso. É uma misturada de pessoas, como você bem diz, honestas, que acreditam que são trabalhadoras e uma... Me permitam o termo, quem gostar, gostou, quem não gostar também eu peço licença, porque é o que eu penso, não fiquei em cima do muro, uma misturada de bandidos nesse meio, sempre Aliás, assim. Os jornais estão denunciando isso, emissoras de televisão estão denunciando isso, a manipulação que essas pessoas sofreram e, lamentavelmente, não se sabe exatamente o número de pessoas que perdeu a vida, os bombeiros ainda não oficializaram isso, mas é muito triste. Agora, tem mais 70 prédios ocupados aqui só no centro da capital de São Paulo. E tem em várias outras cidades. E os movimentos são todos eles movimentos financiados pela esquerda, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, muitos mancomunados com o PCC, porque eles acabam utilizando também essas pessoas, algumas, como massa de manobra para o tráfico de entorpecentes, principalmente o crack, depositam e guardam armas. É um negócio muito triste. Será que nesse prédio, essa é uma dúvida que eu tenho, né? E estou em busca dessa informação, acompanhando de perto essa situação. A pergunta que eu faço é, sempre que eu passava nesse prédio, curioso, sempre que... na Rio Branco. Na Rio Branco ali, eu cortava ali... Era visível, bastava você olhar para o prédio. Para me utilizar ali da 23 de maio, sempre me chamava a atenção. Falei, nossa senhora, que absurdo, tal. E tenho certeza que essa reação que eu tinha, como um morador, como um cidadão, enfim, era de muitas pessoas. Meu Deus do céu, muito bem. Eu tenho quase que certeza, e não é uma afirmação, é uma suspeita, de que esse prédio deveria funcionar também como estoque almoxarifado da própria Cracolândia. É uma afirmação? Não é. Mas quem me garante que não seja também? Uma suspeita. Aliás, o DENARC da Polícia Civil está investigando isso. Porque muito perto dali, você vai se lembrar, tempos atrás, o edifício Marrocos, onde embaixo tem o antigo Cine Marrocos. Você se lembra? Também estava ocupado. Muito próximo, a 1 quilômetro, 1.000 metros deste prédio, que infelizmente se incendiou e desabou. Ali, o mesmo movimento, aliás, o movimento sem teto, sem terra, etc., dos amigos do PT, ocuparam este prédio e a polícia foi lá, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tirou as pessoas de lá. O que tinha lá? Um depósito de armas, um depósito de drogas, mais de 200 quilos de entorpecentes foram apreendidos, mais de 50 armas foram apreendidas, 12 traficantes que administravam o prédio do edifício Marrocos. Por isso que eu falo, essas pessoas cadastradas, será que vão aparecer? Vão falar, olha, sou eu, hein, sou eu. Será que quando se levantar, deixa eu puxar aqui a sua ficha, né, como se diz. Então essa é nas redes sociais, Fatioli, você que aliás, acessa... vamos falar daqui a pouco de você em redes sociais. Nas redes sociais, você já vê fotos e imagens de um dos chefes do tráfico ou dessa organização criminosa com sacos de dinheiro neste mesmo prédio. Que seria, pela informação, o rapaz que o sargento do bombeiro quis içá-lo, né, ou puxá-lo pela corda, seria aquele rapaz de nome Ricardo, né? É o que dizem. Eu também, como você, não estou aqui afirmando. É o que dizem. Que ele voltou para buscar um saco de dinheiro, que era exatamente fruto da arrecadação que ele impunha. Aliás, está nas redes sociais. Se você acessar, você vai ver foto dele e o saco de dinheiro com notas de R$100, R$50. Ou seja, é preciso investigar isso. Óbvio que nós lamentamos a nossa solidariedade às famílias que perderam, ainda que o espaço não fosse nem de longe adequado para a vida de crianças, adultos, mulheres, mas nós temos que condenar as invasões
e punir esses movimentos, pseudos movimentos políticos, pseudos movimentos sociais, são movimentos criminosos que acharcam essas pessoas humildes e que levam algumas delas ao tráfico de entorpecentes e abrigam muitas facções criminosas, sobretudo o PCC na capital. É preciso denunciar isso com clareza, ter a compaixão, Faccioli, sempre, das pessoas humildes e pobres, mas jamais deixar de investigar o lado criminoso disso. Já volto aqui, hein? Aliás, deixar a situação muito clara, viu? Eu falei essa minha opinião ontem, né? E repito agora. Curioso o Guilherme Boulos, hein? Não ter comparecido, pelo menos até ontem, no que eu vi, né? Não compareceu para prestar solidariedade até no aspecto de uma presença física às famílias, a todos. Estava onde? Em Curitiba, no ato pró-Lula, né? Curioso, né? Gleisi Hoffmann também, me parece que também não surgiu, não apareceu. Bom, curioso, independente, repito, e para deixar muito clara a situação, de preferências políticas, isso é uma outra história, mas eu falo em cima de fatos e não faço mais do que a minha obrigação. Estou na profissão tem 33 anos e não é agora que, porque eu tenho essa preferência A, B ou C. Não, em cima de fatos são questões que eu levanto e que entendo que boa parte do Brasil questiona também, né? Olha, 11h30 da manhã, já com a Angélica a gente retorna no Peixe hoje que o aroma... Ainda não inventaram. Será que eu vou estar em vida ainda quando vou inventar passar o aroma pela TV aí na sua casa? Acredito que não, né? Já eu venho com a Angélica, com o João Dória, que é o nosso convidado de hoje, mas agora, já ao meu lado, a Camila Tosini, que é diariamente necessária, não é? Com as informações do jornalismo. Hoje, por exemplo, quais são os fatos, hein, Camila? Bom dia. Oi, Faccioli. Bom dia a todos. João Dória, bom dia a você também. Vamos lá, né? Vamos falar do desabamento. A Selma Almeida da Silva é mais uma desaparecida no desabamento do prédio na região central de São Paulo. E ela deu sinal de vida a última vez a um amigo por volta da 1h30 da madrugada, antes do incêndio via celular, Faccioli. Tá, mas ela tinha filhos, é isso? Tinha uma família, enfim. Quem mais habitava ou ocupava o espaço no prédio, hein? Sim, o mais triste é que ela tinha filhos, sim, e são gêmeos, e eles estudam na Escola Estadual Marechal Deodoro e costumavam, segundo fontes, segundo os professores, a chegar com antecedência às aulas e por isso todos estranharam a ausência deles. Selma estava desempregada e morava no 8º andar. Agora a gente vai falar de política, Faccioli. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli rejeita o pedido de defesa de Lula para tirar o juiz Sérgio Moro no caso do sítio de Atibaia. E mudando de assunto, a Estação da Luz tem 3 dias de programação cultural sobre a língua portuguesa. Shows, poesia, exposições e oficinas gratuitas serão oferecidas a partir de hoje até sábado. Então vamos lá, gente, quem está nos assistindo agora, vamos ficar por dentro, vamos se aproximar da cultura, se inteirar que essa notícia é boa. Com certeza. E ontem você viu, né? Os pretos aqui estiveram. Sim. Magno e Maurílio, que é no Quinteto em Branco e Preto, estarão na virada cultural que vem aí. Vão se apresentar com Beth Carvalho, com o Samba da Laje, que é um samba tradicionalíssimo aqui em São Paulo. Há muitas atrações de graça, não é? E sempre são opções interessantes. E peço que aqueles que saem de casa com ideia de jirico, que saem de casa com raiva da mãe, do pai, do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, nem vão para a rua, fiquem em suas casas. Não vão torrar a paciência de quem de graça tem a oportunidade de se divertir. Vou repetir. A intenção é celebrar e se divertir. Exatamente. Se você já está com ideia de jirico, como eu falo no meu jeitão, nem sai de casa, não vai torrar a paciência de quem vai se divertir, vai com família, nem sai da tua casa. Fica conversando com a parede, com o espelho, com o cachorro, com o gato, com o periquito, mas nem vai para a rua para não atormentar a vida do próximo, tá? Camila, deixe uma pergunta, nós vamos ao intervalo comercial, são 11h33. Deixe uma pergunta que João Dória responde na volta do intervalo, por favor. Eu gostaria de saber quais são os planos dele em questão da saúde. Ok, na volta ele fala e eu já vou emendar. Corujão da Saúde, deu certo, não deu? Vai ampliar para o Estado? Tudo isso depois do intervalo no Papo em Dia, ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo via internet. Até já, pessoal.